Boa noite, gente. Todo mundo bem? Então tá bom. Nós vamos conversar hoje sobre o tema permanecer. Está lá em 1 João capítulo 2. No versículo 28, nós vamos avançar até o capítulo 3, no versículo 3 apenas. Tá bem? Todo mundo achou? Tem que achar aí, que ainda não veio não. Então, 1 João capítulo 2, do 28 até o 3:3. Pronto, ó. Se você não achou ainda, está salvo. Está aqui, gente. Atrás de mim aqui, ó. Grandão, bonitão aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor: E agora, filhinhos, permaneçam nele. E agora, filhinhos, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda. Se vocês sabem como ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo aquele que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amém, gente? Aqui nós vamos ver, na verdade, duas palavras que são muito importantes. Pelo menos quando eu estava diante dessa palavra, duas palavras foram importantes para mim. A primeira é permanência, que depois a gente vai ver essa permanência lá no Evangelho de João, capítulo 15. Lembrando, né, que o João que escreveu essa carta é o mesmo que escreveu o Evangelho. E eu achei muito interessante a referência que a gente pode encontrar quando a gente faz essas duas leituras. E também tem outro termo que aparece pelo menos duas vezes, se não falhei nas minhas contas, que é o termo manifestação, ou manifestar. E esse termo, me parece que ele fala realmente da volta de Jesus. Esse é o desejo de João, né? Compartilhar para nós a nossa esperança na volta de Jesus. Então, vamos ver aqui versículo por versículo o que o João está querendo dizer, e depois vamos ver uma aplicação básica, simples, e uma aplicação que talvez para muitos chova até no molhado, né, como se diz, mas que a gente precisa insistir para a nossa vida. Lá no versículo 28, nós vamos ver, capítulo 2, 28, nós vamos ver uma prática de oração que ele pede para nós termos. Uma prática de oração, certo? Ele insiste nessa ideia. Me parece que ele está nos mostrando aqui que essa comunhão contínua e íntima com Deus, que ele chama de permanecer, tem a ver com oração. E no versículo 29, nós vamos ver uma prática de obediência.
Obediência do quê? Obediência a Deus, a seus mandamentos, e em especial obediência que nos leva a ter uma vida de não pecar. Quando ele chama Jesus de justo, quando ele começa assim, né? Se sabem que ele, Jesus, é justo, esse termo justo está apontando para Jesus, na sua vida, o fato de ele não ter pecado de forma nenhuma contra ninguém. É isso que ele está falando. Jesus é justo porque ele nunca pecou contra ninguém. E aí, imediatamente ele fala: se nós vemos que alguém pratica justiça, é porque nasceu de Deus. Esse alguém nasceu de Deus, está praticando a justiça. E me parece que a ideia aqui de João é você não pecar contra o teu próximo, você ser justo com o teu próximo, você ser leal ao teu próximo, e claro, você ser justo na sua vida diante de Deus, né? No sentido de vivermos a justificação que recebemos em Cristo Jesus. Por Ele nós somos justificados. Nele nós não somos mais condenados pelo pecado. É o que a Nara falou aqui na hora do louvor, né? Numa das músicas. Nós somos perdoados. E esse perdão nós levamos para os nossos relacionamentos com todas as pessoas. E é isso que João está falando. Assim como Ele é justo, nós também precisamos ser justos. E em seguida, lá no versículo 1 do capítulo 3, ele salienta, assim, né, fala de uma forma muito veemente sobre sermos filhos de Deus. O tempo todo na carta ele chama todos de filhos, filhinhos, né? E me parece que ele está apontando para esse amor do Pai como um amor incondicional. Ele está lembrando que Deus, Ele nos amou incondicionalmente. Eu gosto de explicar assim: Deus não sentou com você frente a frente para ter uma conversa séria com você, para saber se você estava disposto a mudar de vida, para daí então Ele enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por você, te libertar dos teus pecados, purificar dos pecados, porque aí então valeria a pena, né? Não, Deus não fez isso. Deus não perguntou para nenhum de nós se nós aceitaríamos esse fato de Jesus morrer pelos nossos pecados. Ele simplesmente enviou Jesus. E ao enviar Jesus, Ele estendeu assim esse perdão para todos, mas nem todos são perdoados, apenas aqueles que pela fé recebem esse amor de Deus. Então João está apontando para esse amor incondicional do Pai, que Ele é justo por nos amar, e o mundo não conhece esse amor de Deus. Por isso que ele fala, né? De fato, nós somos filhos de Deus, né? E o mundo não nos conhece. Já ali no versículo 1 ainda, né? E o mundo não nos conhece. Vocês lembram ali no capítulo 2, versículo 15? João está falando o seguinte: não amem o mundo. Lembram disso? Nem as coisas que há no mundo. E aqui, eu acho que agora parece que ele está explicando. Viu como vocês não podem amar o mundo? Porque o mundo recebeu o amor de Deus e não quis saber desse amor de Deus. O mundo se voltou contra esse amor de Deus incondicional. O mundo se voltou contra Jesus. As pessoas que aderiram a essa mentalidade do mundo, elas não querem fazer a vontade de Deus, elas querem viver para si mesmas. Elas querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Viver a vida como elas entendem que devem viver, não como Deus pede para elas viverem. Elas se voltaram contra Deus. Então é por isso que João fala: não amem o mundo, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Nós somos filhos de Deus e Deus tem derramado o seu amor de uma maneira maravilhosa sobre todos nós. Amém, meus irmãos? Cada dia, cada momento, você pode sentir esse amor de Deus na sua vida, nas mínimas coisas, desde o acordar cedo de manhã. Você consegue cheirar? Você já fez café de manhã? Já sentiu o aroma do café? Gente, isso aqui é um cuidado de Deus, é uma bênção de Deus, é um pouco da manifestação do amor de Deus. Você pode ter café na sua casa. Você já viu o preço do café? Né? Que bênção! Isso é graça de Deus, é manifestação do amor. Num mundo que está cada vez mais difícil a gente viver, um mundo cada vez mais violento, um mundo cada vez mais caro, não é verdade, gente? E é neste mundo que não ama a Deus, nem aqueles que são filhos de Deus, que Deus prova o seu amor para conosco a cada dia. Amém, gente? Glória a Deus, é isso. E aí no verso 2 ele fala, né, que Jesus ainda não se manifestou, né? Diz que somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está falando de nós. Por sermos filhos de Deus, parece que nós seremos diferentes de tudo que nós já fomos na vida. Parece que Deus está preparando algo para fazer uma diferença fantástica e final na nossa vida. Mas isso vai acontecer quando Jesus se manifestar. E quando João fala dessa manifestação de Jesus, todos os que estudam a Bíblia, eles concordam que João está falando do retorno de Jesus. Que nesse retorno de Jesus, quem vai voltar é o Jesus ressurreto, aquele que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, subiu aos céus, aquele que João diz no seu evangelho que ele ressuscitou dos mortos, né? Ficou um tempo ali com os presbíteros, com os discípulos. Presbítero é discípulo, né, irmãos? Tem que contextualizar, né? Amém, gente? Agora que eu estou perdoado da vergonha que eu passei, vou continuar aqui. Então, esses discípulos de Jesus, eles estão esperando Jesus se manifestar, porque quando Jesus se manifestar, eu gosto demais desse termo que a gente vê aqui, que está bem no finalzinho do versículo 2, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu quero pedir para você guardar esse termo. Haveremos de vê-lo como Ele é. O que João está dizendo é o seguinte: que bom que você é filho de Deus, que bom que você tem esse interesse de purificar a sua vida, que bom que você está seguindo no caminho certo, que você não ama o mundo, que você está colocando em primeiro lugar o Senhor Jesus e a sua glória na sua vida, porque quando Ele voltar, você vai vê-lo do jeitinho que Ele é, a sua real expressão, quem é Jesus de verdade, e a forma como você enxergar Jesus, você será semelhante a Ele. Olha que bênção, gente. Nós seremos semelhantes ao que Jesus é hoje. Nós seremos ressurretos com Jesus. E aí no versículo 3, que é a última parte que nós lemos hoje, nós vamos ver que João conversa conosco o seguinte: todo aquele que tem essa esperança de um dia ser ressurreto como Jesus é, ele purifica a si mesmo. Se nós temos essa esperança de sermos como Jesus, então precisamos, meus irmãos, produzir em nossa vida uma pureza que vem do Senhor Jesus.
para sermos parecidos com Jesus ainda em vida. Eu não sei se eu vou conseguir me expressar bem, mas vou tentar. Olha só, quando eu purifico a minha vida, eu sou mais parecido com Jesus, amém? Certo até aqui? Mas quando eu for transformado por Jesus, eu serei ainda mais semelhante a Ele, amém, meus irmãos? É um salto de qualidade assim maravilhoso que todos nós receberemos. E João está falando, você tem que ter essa esperança na vida. Ao invés de você esperar as coisas desse mundo melhorarem, você tem que esperar essa volta maravilhosa de Jesus, porque aí Ele irá definir a sua vida de uma vez por todas, e nada mais desse mundo afetará a sua vida, porque você será transformado da mesma forma como Ele é. É isso que João está falando aqui para nós. Eu queria propor para você que nós pensássemos o seguinte: em primeiro lugar, sobre permanecer. O que seria esse tal permanecer? Porque é uma palavra estranha. A gente não fica o tempo todo falando de permanecer, mas a gente sabe o que é, né? O que é permanecer, gente? Isso, né? Exatamente. É ficar. Ficar. Acho que é mais que ficar, né? Eu lembrei do tempo que eu era solteiro. Aí, naquele tempo o pessoal ainda namorava, né? Antes de casar, né? Aí tinha o tal do ficar, que eu não sei até hoje o que era o ficar. Você passou por isso? Tem, Jefferson? Paulo, você passou esse negócio de ficar e tal? Não? O Anderson sabe o que eu estou falando? Não sabe. Vinícius, você sabe o que eu estou falando? Não, ficar, né? E aí a gente queria seguir a Deus, e aí pregavam a palavra para o jovem queria saber, mas jovem tem que namorar ou jovem pode ficar, né? Que aí era um namoro sem compromisso, alguma coisa assim desse tipo, né? Aí teve um jovem que soltou a pérola, né? Se ficar tem que permanecer. Então, permanecer é isso, né? Não basta a gente ficar com Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que ser algo mais profundo, algo mais real. A gente tem que permanecer. Permanecer é isso. É algo mais comprometido, né, com Jesus. E para nós entendermos o que é esse permanecer, né, nós precisamos ir lá para João capítulo 15. Deixa antes eu colocar para vocês só aqui o que é esse tal de permanecer. Tem 4 coisas que você precisa entender sobre permanecer. Primeiro, que permanecer é uma comunhão contínua com Jesus. Amém, gente? Comunhão contínua. Por isso nos lembra muito a questão da oração, porque a oração é uma comunhão com Deus, é uma comunhão contínua. Segunda coisa que você precisa saber sobre permanecer é que permanecer em Jesus é uma obediência prática. É a forma mais prática de você obedecer a palavra de Deus, ou os mandamentos de Jesus, e inclusive a missão, que é um mandamento de Jesus. Permanecer é também, gente, uma dependência espiritual que nós temos de Jesus. Então, permanecer é uma comunhão contínua, é uma obediência prática, é uma dependência espiritual, e por fim, permanecer traz para nós uma frutificação visível. E tem 2 tipos de frutos que me parece que a Bíblia nos mostra que nós produzimos. O primeiro tem a ver com o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. O que é formado em nós não é o nosso caráter, mas é formado em nós o caráter de Cristo.
O caráter de Cristo é formado na minha vida e eu vivo esse caráter de Cristo. E a segunda coisa que é produzida, gente, é discípulos. Muitos comentaristas bíblicos apontam para isso. Quando você obedece Jesus e faz discípulos, dentro desse ponto de vista da permanência, esse é um fruto natural que vai acontecer na sua vida. Você vai produzir discípulos que seguem o Senhor Jesus. Você já abriu sua Bíblia lá em João 15, no Evangelho? João 15. Jesus fala tudo ali sobre permanecer, gente. Olha só. Ele começa falando, né? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Agora ele vai falar de nós, os ramos. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha o verso 3. Mostra como que Jesus nos limpa. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado. Agora Jesus fala bem claramente, gente, versículo 4: permaneçam em mim. Não é isso que ele está falando? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, né? Nada. Olha o verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem o que, gente? Muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. João, que escreveu aqui o capítulo 15, ele escreveu o capítulo 3 da carta. Eu acho difícil ele não ter em mente o capítulo 15 do Evangelho. E aí, gente, ele mostra assim que nós precisamos produzir fruto na nossa vida. E isso só acontece quando nós permanecermos em Jesus. E a coisa que mais nos ajuda a permanecer em Jesus é uma prática chamada oração. E eu quero insistir, gente, sabe por quê? Porque eu realmente acho que é uma das coisas mais difíceis da gente entender é a oração. É difícil. Quantas palavras sobre oração você já ouviu? Não só da minha parte, mas de outros. E a gente continua achando que oração só são as coisas que eu peço para Deus, para Ele me livrar, para Ele abençoar meu trabalho, abençoar meus filhos, para que nenhum mal nos aconteça. É ou não é, gente? Claro, isso faz parte da oração. Mas oração não é só isso. Oração é uma comunhão. Comunhão com Deus, é permanecer com Jesus. Lembram o termo lá que eu falei para vocês guardarem? Agora eu vou usar, né? De vermos Jesus como Ele é. Quando permanecemos em Jesus por meio da oração, gente, nós começamos a ver Jesus como Ele é. Não nesse sentido escatológico que João fala, mas vemos Jesus. Quer ver? Você está passando por algum problema na vida? Quem aqui está passando por problema? Nem vou pedir para levantar a mão, né, gente? Todo mundo vai levantar, né? Certo? Misericórdia ou não misericórdia, gente? Misericórdia, né? Você está passando por problemas na vida. Todos nós passamos. Deus, Ele quer mostrar o quanto Ele está com você no meio desses problemas. E Ele vai mostrar isso conforme você for buscando Ele em
oração, não para resolver os problemas, mas oração para ter comunhão com Deus. E aí, em meio de cada problema, você vai começar a reconhecer algo do Senhor que está sendo feito na sua vida. O que me preocupa é que muita gente, quando está no meio dos problemas, não consegue ver a presença de Deus. Gente, o problema não é você ficar assim, chateado, triste. São sentimentos humanos. Isso aí não tem problema de você ter, expressar. O problema é você não crer, não ter fé. É uma coisa bem diferente. Quando o Senhor permite os problemas chegarem na nossa vida, Ele quer que nós tenhamos essa experiência viva com Ele. Mas você precisa crer que continuar buscando a Deus em oração vai produzir em você a capacidade de ver Deus presente na sua vida. E isso, meus irmãos, não tem preço. É a melhor coisa da vida. Eu só consigo explicar isso, eu espero que você me entenda, usando um outro texto bíblico que nós não vamos abrir aqui, que é um texto bíblico quando Jesus está com Pedro, Tiago e João no monte. Eles estão orando, e aí Pedro, Tiago e João veem que Jesus está com as suas vestes mais brancas do que já foram antes, e de repente eles olham de novo, e está acontecendo um fenômeno lá, que o editor da Bíblia chama naquelas palavras em negrito que tem na sua Bíblia, de transfiguração de Jesus. E eles estão olhando aquilo, e parece que ao olhar deles, do Pedro, Tiago e João, parece que eles também estão enxergando não só Jesus, mas Moisés e Elias. Você já leu esse texto? Aí Pedro não sabe nem o que falar naquela hora. Mas é um momento tão intenso, de um brilho tão intenso, de uma realidade tão intensa da presença de Jesus. Eu entendo assim, né? Parece que Moisés e Elias ali mostram que Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, né? Moisés e Elias. E Pedro fala o seguinte: Senhor, vamos levantar acampamento aqui, vamos construir nosso acampamento, vamos ficar aqui por uns dias. Você já leu esse texto? E é então que eles ouvem a voz de Deus falando sobre Jesus, e finalmente está na hora deles irem embora, descerem o morro, irem no meio das pessoas. Já vão encontrar um menino endemoniado, que os outros discípulos não conseguiram curar. Jesus chama aquela geração de incrédula, fala que precisa de muito jejum e oração para algumas libertações, mas principalmente a incredulidade do coração. E aí, meus irmãos, eu penso nesse texto, e ele é um texto que nos mostra o que é permanecer em Jesus em oração. Quando eu estou com a palavra de Deus aberta, a lei e os profetas, quando eu começo a orar a palavra de Deus, e quando eu começo a sentir, sabe, essa presença maravilhosa de Jesus, que você só vai entender o que eu estou falando se você tiver isso, essa prática na sua vida. E é um momento tão maravilhoso de permanência em Jesus, que você não quer mais sair de lá, você não quer descer o monte. E aí você ouve a voz de Deus falando a sua vida, lembrando você que é para você fazer tudo o que Jesus falar ao teu coração. E aí parece que você acorda, para a realidade. Poxa, está na hora de eu trabalhar, está na hora de eu tomar o meu café, está na hora de eu sair, eu tenho meus compromissos. Mas quando você sai desse morro, que pode ser o seu quarto,
e você vai diante das pessoas, você vai permanecendo em Jesus. Amém, meus irmãos? E o permanecer em Jesus tem que ser um permanecer em Jesus diante das pessoas deste mundo. E quando nós permanecemos em Jesus diante das pessoas, aí nós vamos começar a colher esse fruto visível, duplamente visível, porque é diante das pessoas que nós vemos que foi produzido em nós o caráter de Cristo. Não é que você é bom, eu sempre fui assim, eu sempre fui positivo. Não tem nada a ver com você. É algo de Jesus que foi produzido na sua vida e que agora faz parte da sua vida, e é um diferencial na sua vida para todo sempre. E não todas as pessoas deste mundo, mas algumas que virem esse caráter de Cristo em você, o Espírito Santo vai fazer um jeito assim de ou elas se aproximarem ou você se aproximar delas, e você ter esse outro fruto visível que é o fazer discípulos. Mas prepare-se, porque tem muita gente que vai ver essas diferenças de Jesus na sua vida e não vai gostar de você. Vai dizer assim: eu preferia quando você não tinha Jesus na sua vida. Você era mais divertido, você entrava mais nas minhas brincadeiras, e por aí vai. Vão fazer oposição a você, mas você terá produzido em você esse caráter maravilhoso de Cristo, e algumas pessoas você poderá fazer discípulos, porque você permanece em Jesus. Amém, meus irmãos? É isso que a palavra está nos dizendo essa noite. A pergunta é: você tem permanecido em Jesus? Como que é a sua vida de oração? Você acorda todo dia correndo, né? Nossa, tenho só 5 minutos para orar, para ler um texto devocional, e você chama isso de oração, e você não vê Jesus, você não ouve a voz de Deus, você fez algo protocolar. Isso não vai mudar a sua vida. Deus tem muito mais para nós. Feliz é aquele que acha um tempo na sua vida para ter essa permanência com Jesus. Rolou nos nossos grupos sociais da igreja, fartamente, aquele vídeo, né, de compromisso. Você só dá tempo para aquilo que é importante para você. Não é isso, gente? E é verdade. Que tristeza quando eu ouço um irmão ou uma irmã falar: poxa, pastor, eu não tenho tempo. Não tenho tempo de orar, minha vida é tão corrida. Não é que você não tem tempo. Você não tem interesse em priorizar Jesus, né? Bom, é você que vai perder. Você vai perder a melhor parte do seu dia. Melhor parte do meu dia é quando eu estou nessa presença de Jesus. Gente, é maravilhoso. E você, se você crer nisso, e se você, como filho de Deus, buscar essa presença do Senhor e buscar permanecer no Senhor, Ele vai te abençoar de uma maneira tal que você vai ver o Senhor em cada momento da sua vida. Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor, mas principalmente que você peça ao Senhor para que você possa
priorizar uma vida de permanecer em Jesus.